Pode passar uma experiência em realidade mista com o carro de Rui Barbosa. O meu objetivo da experiência é construir uma história imersiva com o carro escaneado do Rui Barbosa. Uma experiência em realidade virtual /mista na plataforma MetaQuest 3, óculos de realidade virtual. Esse aqui é o da Apple, tá? Só para vocês distinguirem um do outro. Por que esse é o meu objetivo? Porque eu pretendo digitalizar. A digitalização permite maior divulgação da internet. Se eu digitalizo, se eu escaneio esse objeto, eu posso permitir que outras pessoas de outros lugares do mundo possam ver esse objeto também. Outra que eu gosto muito da nova tecnologia é que elas permitem novas narrativas. As narrativas chamadas imersivas ou interativas. E o terceiro objeto, o terceiro tópico, é porque o carro no Museu Rui Barbosa, não sei se vocês já foram ver, ele tem um objeto que você vai ver daqui a pouco, tem uma barreira, então as pessoas não podem entrar nem ver perto do carro, sempre vão ver no mesmo ângulo. E agora eu vou destrinchar os 6 tópicos da teoria e depois eu vou mostrar um pouco do processo. Só voltar aqui. Os 3 tópicos são esses: patrimônio histórico digital, realidade virtual, fotogrametria, narrativas imersivas, interatividade e realidade mista em museus. O patrimônio histórico digital basicamente quer dizer o quê? Que a digitalização do material ela permite que mais pessoas possam ver e mais pessoas e esse material possa ser replicado e reproduzido mais facilmente, como todo mundo sabe hoje por causa da internet e da revolução de comunicação que teve. Só que um aspecto interessante é que isso também necessita de manutenção. Basta digitalizar e acabou. Uma boa maneira de pensar isso são os disquetes, ou então aqueles... disquete é uma boa maneira de pensar, porque você está digitalizado, mas eu acho muito difícil alguém conseguir ler isso de forma fácil hoje em dia. Então você tem que sempre ficar substituindo as formas de acervo e arquivo, assim como sempre está atualizando o servidor ou a forma como você está registrando aquilo, seja no USB, no servidor na nuvem, e está sempre fazendo a manutenção disso tudo. O segundo tópico é a fotogrametria. O que é fotogrametria? É a partir de vários objetos no espaço, várias fotos, você poder gerar uma malha 3D desse objeto. Aqui à direita na tela, vocês podem ver um pouco dessa interface desse objeto. E todos aqueles pontinhos pequenos ali em cima do cerro, dessa estátua, são fotos. Então, geralmente, você tira foto em 360 graus do objeto e deixa-se o algoritmo de software reproduzir essa malha depois com a textura. Basicamente, realidade virtual significa o quê? Significa que tem 3 eixos de traslado, deslocamento, e 3 eixos de rotação. Então, vamos fazer esse movimento só para deixar vocês tontos, mas para vocês entenderem. São os eixos para frente e para trás, para a esquerda, para a direita, e para cima e para baixo, além dos 3 eixos também de rotação. De um lado para o outro, de cima para baixo, inclinado assim também de um lado para o outro. E realidade virtual muito associada às vezes a isolamento, mas não é bem assim, porque isso podia ser uma coisa mais assim, certo? Como na praia. Mas a tendência da tecnologia, pelo menos na Apple e de modo geral, é caminhar para uma realidade mista, que é ver vocês e ver objetos virtuais sobrepostos ao virtual. Eventualmente essa tecnologia deve diminuir, mas isso é no futuro, não faz parte do meu projeto. As narrativas imersivas, vou deixar um vídeo para ele, são basicamente isso. Isso é uma experiência what-if, que tem aqui no vídeo do Pop, que os personagens são tridimensionais, e esse é o meu quarto, e você pode brincar entre o objeto virtual interagir com você, interagir com o seu ambiente, ou você ficar completamente imerso no ambiente virtual. Deixa eu passar aqui, tá? E a interatividade é um outro aspecto muito interessante do meu projeto, porque ele requer uma participação ativa do usuário, a mudança de paradigma de passividade para o comportamento ativo. Que é basicamente o quê? Muito conteúdo, a maioria do conteúdo que a gente consome hoje em dia é um conteúdo passivo. Você fica na tela e você pode até reagir ou comentar. Mas você, de quase nenhuma forma, você realmente interage ou pode alterar a forma como aquele conteúdo está sendo reproduzido. No meu caso, que vai ter um aqui, eu vou falar, a minha experiência que eu estou produzindo requer que você requer que o usuário tenha uma interatividade e complete uma atividade para poder a história se desenvolver. E mais um tópico que é a realidade de museus, que já existem galerias virtuais, que os museus estão usando muito isso para a expansão do uso das informações, para personalizar material,
e para preservar e digitalizar o acervo. Ou seja, os museus estão usando isso como forma de você poder ter um outro acesso ao museu que não seja tendo que ir fisicamente ao local. E aí vamos agora começar a parte do processo. Então vamos falar sobre o contexto do Rui Barbosa, que eu vou falar assim um pouco menos, que é exatamente só esse slide. Apesar da história extremamente rica dele, eu vou descer nisso aqui. Temos as 3 fotos do Rui Barbosa ali, mais jovem, adultos mais velhos. Ele mora aqui na Voluntários da Pátria, eu acho que esse número, no Museu Casa Rui Barbosa. E depois que ele falece, o museu é doado para o Museu Histórico Nacional, depois volta para o governo federal, e eu acho que foi a primeira casa-museu do Brasil. Essa casa que a pessoa morre, cede ao governo federal como uma forma de manutenção e divulgação. E aqui vocês podem ver, são 4 carros que tem lá na garagem desse museu, vocês podem visitar, é gratuito. E agora vou te passar um pouquinho. É o Landau, o Coupé, o Vitória e o Benz. O Benz é o único que tem motor. E o Coupé é o objeto do meu estudo. E vocês podem ver aqui que tem essa barreira na frente, certo? Que os visitantes não podem chegar perto. Antigamente podiam, só que acho que levou uma nova portaria de manutenção e proibiu esse acesso. São carros de 100 anos. O Coupé, o objeto de estudo, ele é puxado por 2 animais, com espaço para 2 passageiros além do guia, e muito usado por ministros e diplomatas da época. As rodas dianteiras são um pouquinho menores que as traseiras, e foi seguido no Museu Histórico Nacional após a morte de Rui. Deixa eu mudar aqui para ficar mais grande. E agora o roteiro da minha experiência. Está dando para ver, né? Tá. São 3 atos consecutivos e contínuos. O primeiro é a montagem do quebra-cabeça. Esse carro que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, ele é dividido em peças e o usuário tem que montar esse carro, que eu chamo de interativo obrigatório, porque se ele não monta o carro, a história não segue. No ato 2, eu começo a contar a história da casa, do Museu Casa Rui Barbosa, e depois eu começo a contar a história do carro, que é um passivo. Por quê? Porque realmente nesse momento não tem mais interação nenhuma, você só assiste. E no ato 3, que eu chamo de pouco interativo, é um momento que você pode interagir, pode ver, mas não necessariamente é obrigatório. Se bem que é obrigatório para você encerrar a experiência, mas não é obrigatório qualquer coisa nesse sentido. E agora eu vou mostrar um pouco do processo, mas eu não vou mostrar o processo. O que eu vou fazer vai ficar loucura para mim. Vai ficar louco, vai ficar mais. Vamos lá, esse aqui é o carro, modelo de 3D. Você vê que tem alguns. Dá para ver? Vocês estão vendo? Você vê que tem um monte de falha na malha. E por quê? Porque ele é um carro metálico, de ferro, e todas essas falhas geralmente é reflexo do ambiente nesse metal. Porque o ideal é você não escanear objetos brilhantes. Aí me sugeriram de escanear um carro, né? Vamos embora, a aventura é para isso. Então, essa malha que vocês podem ver cheia de erros é justamente porque o reflexo do ambiente, que é toda amarela, a parede amarela, está refletindo o carro, que é quase todo preto, então fica um monte de mancha amarela. Essas manchas amarelas são realmente do ambiente. Depois eu posso dar uma limpada, mas esse foi o efeito do cozinho. Na experiência também nós temos o Rui Barbosa. Uau! Ele foi feito com um programa chamado Character Creator. Basicamente peguei a foto dele e reproduzi nesse avatar. E depois nesse avatar eu peguei as roupas, peguei tudo. Eu também tive que fazer captura de movimento e captura facial. Tem um vídeo que se daqui a pouco eu vou mostrando daqui a pouco. Acontece. Tá mais para Raul Seixas, hein? Temos também, para puxar a carruagem, temos que ter cavalos, né? Então, tem o cavalo 3D também para puxar a carruagem, certo? E por último, nós temos a casa Rui Barbosa, que é uma parte da fachada, tá? Então, se vocês forem lá um dia, vocês vão ver, só para vocês entenderem aqui. Aqui é a parte administrativa, a parte administrativa, onde as orientadoras da casa foram muito solícitas comigo. Aqui é um ponto de vista da garagem, os carros estão numa área que fica logo aqui do campo. Está todo mundo acompanhando isso? Tá.
Isso aqui é uma parte da fachada que eu uso na parte de animação tridimensional do segundo ato. E o layout final dessa apresentação, cadê? Aqui. Deixa eu só tirar esses ídolos aqui, senão não. O layout final concentra aqui no principal, tá? Esse aqui é o layout, se vocês usarem a experiência no Oculus MetaQuest 3, o layout é basicamente esse, apesar de ter alguns erros aqui, só para vocês entenderem isso. Aqui tem o Rui Barbosa, todo mundo vendo? Ele vai estar animado, ele fala com você, ele é o narrador e o personagem dessa história. Ele começa a conversar com você, e de repente o carro dele quebra. E aí você tem que, nessa mesa aqui, tem os quebra-cabeça, o carro é bem pequenininho, você tem que montar esse quebra-cabeça e vai montar o carro aqui, nesse momento aqui, tá vendo? Pequenininho. Depois disso acontecem algumas coisas, aparece um vídeo nesse painel, e aí esse carro cresce, quando ele terminar o tamanho da cabeça, o tamanho aqui, isso em escala real, então você tem que imaginar que isso vai estar bem grande mesmo do seu lado. Com os cavalos puxando, e aqui do lado esquerdo, essas mesinhas aqui, são basicamente um extra que eu botei na experiência, que são músicas que você pode ouvir da época, Chiquinho Gonzaga, Ernesto Nazaré e Pixinguinha, você pode alternar os discos para ouvir, é uma maneira de enriquecer a obra com artistas da época, que realmente foram dessa época. E agora deixa eu botar para uma apresentação. Quanto tempo tem, por favor? 2 minutos. Certo, então vou passar aqui, isso é tudo vídeo, que são os planos B meus, certo? Um pouco do Rui. Um pouco de captura facial e. Captura facial não, captura de movimento. Eu fiz, vocês veem que ele consegue. Peguei só o torso, o Rui Barbosa não anda, tá? Todos feitos com a mão, porque o MetaQuest tem isso. E eu tive a ideia de fazer com a mão, porque quando anunciaram o Vision Pro, só anunciaram com mão e olhos. Então eu falei, cara, eu quero tentar fazer uma coisa para quem sabe, eventualmente no futuro, eu poder fazer essa transição do MetaQuest para esse óculos aqui. O áudio, a mixagem é estéreo, porque como o Rui Barbosa fica parado, se fizesse uma coisa espacial, ia perder um pouco dessa espacialização 3D do áudio. Você vai ouvir o áudio sempre no mesmo canto, que é onde o Rui Barbosa está. Eu fiz o primeiro protótipo, esse é o primeiro protótipo bem antigo, já está muito mais atualizado do que isso. 1 minuto. Certo? Tá bem? E calma aí. Olha. Bate palmas. Palmas. Uau. Meu nome do projeto é De Volta para o Passado. Por que De Volta para o Passado? Porque De Volta para o Futuro usa um carro. E o objeto que começou toda essa experiência foi o carro do Rui Barbosa. Então, em vez de ser De Volta para o Futuro, que é o nome do filme, eu uso De Volta para o Passado realmente para retornar ao passado usando o carro do Rui Barbosa. Valeu, maravilhoso, hein?